Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis. O segundo dia do Masters 1000 de Miami, que a gente teve a bela vitória do João Fonseca num belíssimo jogo de tênis contra o Leonard Thiem, entre vários outros resultados. E o fim da primeira rodada, hoje a gente vai ter a estreia de vários dos cabeças de chave, né? Hoje estreia Daniil Medvedev, hoje estreia Stefanos Tsitsipas, na sessão noturna estreia Carlos Alcaraz. A gente vai ter muita gente, Djokovic estreia hoje, então assim, hoje é um dia da gente ver muitos destaques jogando aí pela primeira vez no complexo de Miami, tentando uma vaga na terceira rodada, mas vamos comentar mesmo sobre o fim da primeira rodada, depois a gente comenta sobre cada um desses jogos ali brevemente, até porque vai ter um resumo do dia depois, eu vou comentar os jogos dos destaques hoje aqui no YouTube, eu espero fazer isso, então eu espero contar com seu like, com sua inscrição, com seu compartilhamento. Se quiser apoiar o canal, seja membro também, né? Eu tenho que agradecer, eu não sei quem foi a pessoa que virou membro aqui do canal, mas eu agradeço, até porque eu não estou oferecendo quase nada de volta, não tem vídeo exclusivo para membro, até porque não tem aqui grande capacidade de edição, esse tipo de coisa, né? Então, é o que eu posso te oferecer meus agradecimentos, eu sei quase nada, né? Mas assim, quem é membro do canal ajuda esse canal a crescer ainda mais, a gente vai ter mais conteúdo aqui, e esse mês está sendo maravilhoso, março está sendo um mês fantástico aqui no canal e só posso agradecer a vocês inscritos. Então, primeiro falar de Jacob Farnley contra o Benjamin Bonzi, boa vitória do tenista britânico que veio do qualificatório, 7-6 no primeiro set com 8-6 no tie-break, muito difícil a primeira parcial, depois 6-2 para o Bonzi, mas o Farnley conseguiu se recuperar, começou quebra atrás, mas conseguiu virar o terceiro set a favor, 6-4. Boa vitória para o tenista britânico. O Tirante ganhou do Flávio Cobolli, que início de ano ruim do Cobolli. Não estava imaginando um ano bem melhor para ele, porque tinha mostrado talento na temporada passada, mas o negócio tá feio esse início de ano. Não é o único, né? Tipo, a gente vê muito tenista também sofrendo nesse início de temporada, pode ser que recupere cedo ou tarde, mas não é legal começar desse jeito, e ainda mais pro, assim, o Tirante é um tenista bem mais saibreiro, né? Um tenista argentino que veio do quali, mas acabou surpreendendo, né? 6-1, 3-6, 6-3, boa vitória para o argentino que ganhou os últimos 5 games para vencer o jogo. O Zizo Bergs ganhou do Nuno Borges, é um resultado que eu não esperava, achei que o Borges venceria, né? Um tenista que vem jogando bem na quadradura até agora, mas o Bergs é perigoso nessa superfície, né? Ele é um cara que sabe jogar nessa superfície muito bem, e estava quebra atrás nos 2 sets e conseguiu virar as parciais a seu favor, 7-6, 7-5, então o tenista da Bélgica avança. O Riley Opelka venceu o Christopher Eubanks por 2-0. Minha surpresa com esse resultado é 0. O Opelka, assim, para mim saca melhor que o Eubanks, no todo foram 15 aces a 6. E ele é melhor no fundo de quadra que o Eubanks. O Opelka, no contexto geral, é um jogador melhor do que o Eubanks. É uma pena que o Opelka se machuca muito, porque eu acho que ele é um cara fácil de top 20 quando está saudável, porque a maneira que ele saca é fantástica, a maneira que ele joga no fundo de quadra é muito competente para alguém da altura e do estilo de jogo dele. Eu gosto muito do Riley Opelka, né? Eu acho assim, muita gente não vai gostar dos sacadores, eu compreendo completamente, não é a coisa mais legal de se assistir, mas eu valorizo os caras que sacam bem e são jogadores competentes e inteligentes no fundo de quadra. Por isso que eu gostava demais do Kevin Anderson. Sou muito fã do tenista sul-africano Kevin Anderson, Marin Cilic. Mas que o Cilic, se a gente para pra pensar, o fundo de quadra, até mais que o saque virou tipo o portfólio dele, né? Porque nem sempre o Cilic é um sacador tão efetivo, né? Mas ainda assim, né? Tipo, você conseguir. O Raonic era um cara que sabia jogar no fundo de quadra, por mais que não fosse um cara que ficasse muito nos pontos. Então, eu acho muito legal ver os gigantes que sabem se comportar no fundo. Por exemplo, o Kevin Anderson já teve um jogo que ele conseguiu vencer o Murray no fundo de quadra. Aquela vitória no US Open nas oitavas de final, um dos melhores jogos de tênis que eu já vi. Cara, aquilo ali foi uma demonstração de um cara que, teoricamente, no que não seria zona de conforto, conseguia bater de frente até com os melhores no melhor dia dele. Então, legal ver o Opelka jogando bem. O Gaston venceu o Nishioka 6-4-3-1, né? Tipo, o Nishioka acabou abandonando por lesão, nitidamente não estava muito saudável. É um pouco curioso, né? Que ele quebra o saque do Gaston e depois acaba desistindo por lesão. Realmente ali não está sendo um momento fácil para o Yoshihito Nishioka, né? O Wong ganhou, o tenista de Hong Kong ganhou do Altmaier por 6-4, 6-3, não esperava esse resultado, né? O Altmaier é um cara que eu me vejo jogar melhor no saibro, né? Acho que a quadradura não é muito a praia dele, né? O Luciano Darderi venceu o Pedro Martins 2-0, 6-4, 6-1. O Pedro Martins também não é lá o maior especialista em quadras duras, mas não esperava levar um 6-4, 6-1 do Darderi como aconteceu.
Ion Kachebu venceu Cameron Norrie por 2-0, 6-4, 6-2. Esse jogo também não esperava esse resultado. O Norrie parecia estar jogando melhor, parecia estar se encontrando e leva aí um atropelo do Bu, né? Um bom tenista chinês, bate firme na bola, tem um bom forehand, mas realmente é um resultado que eu não esperava, né? Até porque a melhor versão do Norrie é um cara que joga bem em quadras duras. O Jordan Thompson ganhou do Marcos Giron por 2-1, 3-6, 6-4, 7-5. O Giron, que fez um grande torneio em John Wells, acaba caindo aí na primeira rodada em Miami, né? O Thompson com um bom resultado, uma boa apresentação, então boa vitória para o australiano. O Gabriel Diallo venceu o Thomas Martin Etcheverry por 2-0, 6-3, 6-0. Esse resultado do Etcheverry assim, realmente se precisa trazer algo novo pro jogo dele, né? Eu falo aqui do Etcheverry, ele é aquele tenista correto, faz tudo certinho dentro de quadra, mas não tem nenhuma grande arma. Ele não tem um grande forehand, não tem um grande saque, nem um backhand, entende? Quando você tem esse tipo de jogo, que chama all-around, né? Você consegue fazer tudo certinho, mas nada é muito de destaque, né? Você tem um teto de produção baixo. Não tem como, entende? As pessoas que às vezes têm um ponto fraco muito aparente, vai ter uma super arma no jogo, vão ter um teto de produção mais alto. O Berrettini tem um backhand fraco. O forehand dele é de primeira prateleira, né? Quando você tem um golpe de primeira prateleira e sabe gerenciar a fraqueza, entende? Você tem algo no seu jogo que machuca qualquer oponente, faz a diferença, né? Tipo, por exemplo, o Poprin, quando ele ganha lá o torneio de Montreal, né? Ele não ganharia aquele torneio se não tivesse um baita saque e um baita forehand. Ele tinha um backhand problemático, ele não é um tenista tão regular, consistente, teve que várias se salvar em várias partidas, mas ele tem grandes armas no jogo dele, isso faz a diferença. Ele é inconsistente, o ano dele até agora é ruim, mas assim, a melhor versão dele consegue ganhar jogos grandes. Por quê? Tem grandes armas no jogo. O Etcheverry precisa ter uma grande arma no jogo, porque assim, foi completamente dominado pelo Gabriel Diallo. O Alejandro Davidovich Fokina ganhou do Leonard Struff, 2-0, 7-6, 6-3. Não é um ano de muitas vitórias para o Struff, né? A maneira dele jogar extremamente agressiva, muito objetiva, legal tudo isso, mas assim, quando não funciona, é um festival de erros e o Fokina se aproveitou disso muito bem, né? E é um bom ano do Fokina, já são acho que 15 vitórias para ele. O Lorenzo Sônego venceu o Mariano Navone por 2-0, 7-5, 7-5. O Navone foi combativo, lutou até o final, mas ainda precisa evoluir mais na quadradura. Melhorou? Bastante. É um cara que devolve saque muito bem, tudo isso, mas ainda é um cara que precisa trabalhar melhor a questão do saque, da letalidade dentro de uma quadra dura. Ele está trabalhando para isso. Isso eu tiro o meu chapéu para o Navone, porque é um cara que se esforça bastante para melhorar nessas condições. O Roman Safilin venceu do Jason Brooksby por 2-1, 6-3, 3-6, 6-3. É um trabalho difícil para o Brooksby, está tentando retornar, tentando recuperar o melhor nível. E assim, né, momentos vai conseguir bons resultados, outros nem tanto. E hoje foi o dia aí de enfrentar um Safilin que é um tenista perigoso quando está jogando bem, né? Muito sólido no fundo de quadra, tem bons recursos ofensivos quando está sentindo bem a bola. E foi um jogo complicado e a vitória veio para o russo. O Matteo Arnaldi sofreu, mas venceu o Ibin Wu por 2-1, 7-6, 4-6, 6-3, 2 horas e meia para o Arnaldi. É um tenista muito imprevisível, né? Quando joga bem, joga muito bem, né? Um negócio muito lindo de ver, mas quando joga mal, o Arnaldi é um cara muito vulnerável, muito vencível, né? E já está com 24 anos, está na hora dele conseguir dar o passo adiante, porque o período de ficar estagnado, né? Essa margem para evolução já está acabando, né? O João Fonseca venceu o Lillard Team por 2-1, um jogo equilibradíssimo. Foram mais pontos, né? Tipo assim, o João Fonseca 7 pontos contra 100, né? Tipo, foram um jogo muito equilibrado, né? E assim, a gente teve ali momentos que o time parecia estar jogando melhor, parecia estar complicando mais a vida do João, mas no final ganhou que, para mim, tem mais recursos ofensivos, né? Eu acho que o João Fonseca, ele acaba tendo, assim, a qualidade para ser sólido quando precisa, e ele tem mais recursos para ser letal. A letalidade do time vem de bons ângulos, bons contra-ataques, né? Mas ele não é um cara que tem winners tão assim, potentes, né? A maneira dele de buscar a definição, ela vai muito nessa questão da boa movimentação que ele consegue causar no adversário. Potencial tem, ele é jovem, ele pode melhorar esse aspecto, acredito que vai. O Tim é um tenista muito perigoso para o futuro. Eu acho que ele tem condições de ser um cara extremamente completo, de recursos que são bem vastos, mas
no momento acho que ainda falta isso, né? Não é um super sacador, não à toa, assim, ele teve 11 breakpoints contra ele, né? Tipo, conseguiu salvar 8, né? E ele produziu 4. Teoricamente, ele que devia produzir mais breakpoints, porque o jogo dele é benéfico nos games de devolução. Mas quem causou mais problemas na devolução foi o João Fonseca, e também porque o João Fonseca tem um saque, a meu ver, que é melhor, né? Que constrói melhor para o ataque para a primeira bola. E assim, no segundo saque foi a diferença, porque em primeiro saque ambos ganharam 70% dos pontos, mas o João Fonseca 66% e o Leonard Tim 54%. Então boa vitória, 6-7, 6-3, 6-4, boa vitória para o João Fonseca. E o Jakob Menzik venceu o Roberto Bautista Agut por 2-7-1, finalizando a primeira rodada, 6-4, 3-6, 6-1. O último set muito bom do Menzik. O Menzik é um tenista muito habilidoso, né? Um cara que tem potencial muito grande também, mas tem que controlar melhor o mental dele, né? Fez um chilique aí recentemente, quebrando cadeira lá do árbitro geral, mas agora vamos ver o que ele faz aí em Miami. É uma boa oportunidade dele conseguir crescer mais no ranking. E a gente tem os jogos de hoje. Casper Ruud contra Miomir Kecmanovic, jogo perigoso para o Ruud. Grigor Dimitrov contra o Sina, tenista italiano jovem que surpreendeu na primeira rodada. Lorenzo Musetti contra o Cueti Halles. O Skull Cates contra o Félix Auger-Aliassime. Esses são os jogos que abrem a rodada, todos aos meio-dia. Aí a gente tem Nick Kyrgios contra Karen Khachanov, Alex Mikkelsen contra Hugo Carabelli, o Jaime Munar vai enfrentar o Daniil Medvedev, o Tseng enfrenta o Stefanos Tsitsipas, o Mute vai enfrentar o Tabilo, Gael Monfils enfrenta Jiril Ereshka, o Rick Indicata enfrenta o Novak Djokovic, o Francisco Cerúndolo vai enfrentar o Alexander Miller, o Brandon Nakashima enfrenta o Roberto Carvalho Baena, o Spizirri vai enfrentar o Sebastian Korda. Olha esse jogo, Alexander Bublik contra Tommy Paul. E encerrando a noite, Davi Goffin contra Carlos Alcaraz. Vamos ver o que esse jogo nos traz, né? Pode ser um jogo surpreendente, né? Vamos ver se o Alcaraz chega focado ou se ele vai sofrer pro Goffin, porque vamos lembrar, o Goffin já ganhou de Carlos Alcaraz em sua carreira. Então, esse é o tenista que nunca dá para subestimar, esse Davi Goffin. Ganhou do Zverev ano passado também em Xangai. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.